O tarô é um oráculo que tem uma estrutura fixa de 78 cartas. Dessas 78, 22 cartas são os arcanos maiores e 56 cartas são os arcanos menores. Você quer entender o que isso significa? Então vem comigo. Oi gente, eu sou a Rony Paiva e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a estrutura do tarô, como se dá a divisão dessas 78 cartas, dessa ferramenta maravilhosa de autoconhecimento. Mas antes da gente já começar a falar disso, eu já vou te convidar para se inscrever aqui no canal, para me seguir lá no Instagram, ativa as notificações aqui também, porque se você gosta de tarô, eu tenho certeza que aqui você vai encontrar muito conteúdo. Então vamos lá. Um dos passos mais importantes para a gente conhecer o tarô, estudar o tarô, é entender a estrutura dele. Tanto se você quer virar tarólogo, se você quer estudar essa ferramenta para se autoconhecer, quanto também se você for atendido por um tarólogo. É legal que você conheça a estrutura do tarô. Eu mesma, por exemplo, quando vou atender os meus clientes com um jogo que chama Mandala Astrológica, eu gosto muito de explicar para eles, que as cartas de dentro eles são os arcanos maiores, que são as cartas que têm significados mais profundos, enquanto as cartas de fora são os arcanos menores, que vão ajudar a direcionar. Eu acho que isso faz com que a pessoa entenda, ainda que superficialmente, o que é aquilo ali que ela está vendo, o que é aquilo ali que está acessando o campo dela. Então, seja você um consulente, uma pessoa que se consulta com uma taróloga, um tarólogo, seja você um estudioso do tarô, entender a estrutura te ajuda muito a entender a ferramenta. Antes de qualquer coisa, arcano significa mistério, significa segredo. E cada uma das cartas do tarô é um arcano, porque é uma carta, que tem ali uma simbologia que é só dela, tem imagens, tem números, tem nomes que constroem juntos esse mistério, esse arcano. Então a gente tem os arcanos maiores e os menores, como eu já falei. Vamos pela lógica. Arcanos maiores são o quê? Mais importantes, são maiores, mais relevantes. Arcanos menores são menos relevantes, são menos importantes, mas eu não quero que você ache que, azar. Os arcanos menores não servem para nada. Não é isso. Acontece que a essência do tarô são os arcanos maiores, São eles que vão trazer de maneira aprofundada as respostas que a gente está procurando, que vão acessar o nosso inconsciente de uma maneira mais ampla. Mas os arcanos menores também são muito importantes, porque eles vão ajudar a gente a decifrar mais mensagens desse contexto muito amplo que o arcano maior traz. Então, cada uma das 78 cartas são fundamentais. O tarô tem 78 cartas, então todas elas têm a sua relevância, têm a sua importância, têm o seu significado. Então, a gente vai entender agora o que são os arcanos maiores. Aqui eu tenho os 22 arcanos maiores. São essas 22 cartas que trazem significados mais profundos sobre aquilo que a gente quer acessar. Esses 22 arcanos maiores são o louco, o mago, a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador, o hierofante, os namorados, o carro, a justiça, o eremita, a roda da fortuna, a força, o enforcado, a morte, a temperança, o diabo, a torre, a estrela, a lua, o sol, o julgamento e o mundo. Então, essas 22 cartas que eu acabei de falar, elas são a alma do tarô. Cada uma delas é um arquétipo diferente. E arquétipo é bem por cima, bem sucintamente, um conjunto de características que vão definir uma personalidade, uma situação, um contexto, que tem um lugar marcado dentro do nosso inconsciente e que sobrevive ao tempo e às diferentes culturas. Então, para que isso possa ficar mais claro para vocês, eu vou dar um exemplo. Vamos pensar na carta 3, a carta da imperatriz. A imperatriz, ela representa o arquétipo da grande mãe. Se a gente for parar para pensar, uma mãe indiana é diferente de uma mãe brasileira, certo? São culturas diferentes, são formas diferentes de educar os filhos, de ensinar os filhos. Uma mãe do século XXI, ela é diferente de uma mãe do século XVIII, porque a época era outra, a forma de lidar com os filhos era outra. Só que independente dessa diferença de tempo, independente dessa diferença de cultura, a essência da mãe é sempre a mesma. Desde quando, na era das cavernas. É essa essência do quê? Do cuidado, essa essência da nutrição. E também essa coisa da braveza e da bravura, A mãe é aquela que dá colo, mas é aquela que também puxa a orelha.
Então, independentemente da cultura, independentemente do tempo, a essência é a mesma. É por isso que cada um de nós vai ter uma visão diferente da carta da Imperatriz, mas a essência dela não muda, porque a essência dela é um arquétipo. E o arquétipo sobrevive ao tempo e às diferentes culturas. Você já parou para pensar em quais momentos você assumiu esse lugar de mãe, independente de você ter filhos ou não, né? Esse momento que você estava nutrindo ali, cuidando de alguma coisa, né, proporcionando conforto para alguém, dando uma atenção diferenciada para alguém, né? Ou então você estava com um projeto que você queria muito fazer acontecer, você passou pelo momento de gestação, que é essa preparação, né? Pariu esse projeto, ou seja, trouxe ele para a matéria. Nesse momento você estava assumindo o arquétipo da Imperatriz. E é assim que funciona com cada um dos 22 arcanos maiores. Cada um deles é um arquétipo e todos nós, sem exceção, vivenciamos esses momentos na nossa vida, em algum momento dela. Então, os 22 arcanos maiores são um espelho da nossa alma e são cartas que vão trazer de uma maneira profunda uma tradução mesmo do que a gente está vivenciando naquele momento, vai fazer a gente entender, né, em quais pontos estão equilibrados alguns aspectos do nosso eu, quais pontos têm desequilíbrio também, e é isso que vai fazer a gente se autoconhecer e entender melhor o que a gente está vivendo no aqui e no agora. Os arcanos menores, por sua vez, são as outras 56 cartas do tarô, né? E essas cartas aqui a gente está mais familiarizado, porque elas são muito parecidas com as cartas dos baralhos tradicionais. Aqueles baralhos que a gente usa para jogar buraco, pôquer, truco, tranca e esses jogos. Então, a gente tem os 4 naipes, assim como nesses baralhos tradicionais, né? Copas, paus, espadas e ouros. E a gente tem as cartas numeradas de As até 10. Então, vamos lá, vamos entender primeiro os naipes. A gente tem o naipe de copas, que é representado pela taça, né, dentro do tarô, que é o coraçãozinho no baralho tradicional. Esse naipe, ele vai falar muito das nossas emoções, é um naipe correspondente ao elemento água. Daí a gente tem o naipe de paus, que é o naipe que costuma ter um bastão representado, né, e que vai falar muito sobre o nosso poder de ação, a nossa energia vital, a nossa capacidade de nos aventurarmos, né? E também vai trazer informações sobre o nosso espiritual. O naipe de espadas já é o naipe representado pela espada, é o naipe do elemento ar, né? Enquanto de paus eu não falei, mas é elemento fogo. Então aqui no espadas, elemento ar vai reger o nosso campo mental, né? Os nossos pensamentos, o nosso intelecto, as nossas ideias, enfim, o nosso campo da mente. E aí tem o naipe de ouros, que é representado por um pentáculo, né? Que é aquele pentagrama com um círculo em volta, é uma moeda de ouro. E é o naipe que vai falar da matéria, então corpo físico, trabalho, dinheiro. Esses são os 4 naipes. Então, cada um desses 4 naipes vão contar com 14 cartas. Então, tem 14 cartas de copas, 14 cartas de paus, 14 cartas de espadas e 14 cartas de ouros. Essas 14 cartas ainda são subdivididas. Então, a gente tem 10 cartas de As a 10, né? Então, As, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E tem as 4 cartas da corte também. Então, essas cartas de As a 10, elas vão representar uma pequena jornada. São detalhes de uma história. Todo As, independente do naipe, vai ter a sua própria característica ali do naipe, mas vai representar um início. Enquanto todo 10 vai representar um fim, um fechamento de ciclo. E aí, nesse meio de caminho, né? Então, carta 3, carta 6, carta 7, vão trazer esses detalhes da jornada. Essa é a função dos arcanos menores, é realmente trazer mais especificidade para algumas questões, é a gente conseguir ter um olhar um pouco mais real de alguma coisa. Os arcanos maiores, vamos lembrar lá o que eu já falei, eles são muito profundos, né? São arquétipos, são um conjunto de características que sobrevivem ao tempo, sobrevivem às diferentes culturas, então a gente consegue mergulhar muito fundo. Os menores já são mais específicos, então a gente vai trazer detalhes para essa jornada dos arcanos maiores. E aí as cartas da corte, por sua vez, são as 4 cartas de cada naipe que vão representar personalidades, né? Vão representar pessoas mesmo. Ou representa alguém, né? Uma pessoa que eu conheço, uma pessoa que eu vou conhecer, ou representa eu enquanto aquela personalidade. Daí a gente tem os pajens, que são as crianças, né? Ou então os adultos muito imaturos, muito impulsivos e tal. Tem os cavaleiros, que trazem esse constante movimento, essa coisa de buscar por aventuras, ainda trazem o quê de imaturidade, mas menos do que os pajens.
Temos as rainhas, que são maravilhosas, né? Que são, olha eu puxando carroça para as cartas que eu gosto. As rainhas, que vão representar uma energia feminina mesmo, e essa coisa do cuidado, da nutrição, elas, não todas, mas a maioria delas vão trazer muito essa energia da própria imperatriz mesmo, né? E tem os reis, que são os pais, que são os caras mais maduros, mais generosos, mais poderosos e mais sábios. Então, os arcanos menores, eles vão representar pontos mais específicos da jornada, como eu já falei. Por exemplo, o As de Paus é uma carta que vai mostrar um momento que a gente está com muito impulso, com muita ação, com muita vontade de colocar uma ideia em prática, com muita energia vital. Por outro lado, o Sete de Copas é uma carta que vai representar um momento que a gente está alimentando muita ilusão e que a gente tem várias opções e não sabe o que fazer. Aquela coisa assim, do, ai meu Deus, não sei o que eu faço, não sei o que eu faço e acaba não fazendo nada. Então, assim, são pontos muito específicos que os arcanos menores trazem, enquanto os arcanos maiores já vão fazer ali já vão trazer todo um excesso de informação pra gente. Como vocês podem ver, o tarô tem uma estrutura fixa e é isso que define ele como tarô, né? Vocês vão encontrar aí diversos baralhos no mercado que tem o nome de tarô, mas que não é tarô. Por exemplo, tem um baralho que chama tarô cigano, né? E aí quando você vai ver, ele tem 36 cartas, que é o quê? A estrutura do baralho cigano, que é outro oráculo que tem a estrutura dele, fixa, né? Isso não é tarô. Se você tem um baralho que tá escrito lá na caixa que chama tarô, mas que não tem as 78 cartas, 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores, salvo pouquíssimas exceções como o tarô de Crowley, né? Não é tarô. Por isso que eu sempre falo que todo tarô é um oráculo, mas nem todo oráculo é um tarô. Então tenham isso bem claro, tá? Todos funcionam, todos têm seus propósitos, né? Só que cada um tem a sua proposta também. E a gente tem que aprender a separar as coisas para não virar uma bagunça ali. Então é isso, né? Se você tá querendo estudar o tarô, se você tá querendo aprender o tarô, uma dica que eu já te deixo aqui nesse vídeo é: foque os seus estudos nos arcanos maiores primeiro, deixe os menores para depois. Os menores são muito mais de boa de aprender quando a gente já sabe os maiores. E é possível até fazer consultas, né, fazer atendimentos só com os maiores. Então, foca aí, estuda bastante cada uma dessas cartas para depois ir para os menores, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta o que você achou, traz seu conhecimento aqui pra gente também e continua me acompanhando tanto aqui quanto no Insta, porque esse mês em específico eu vou trazer muito conteúdo sobre o tarô, tá bom? Beijo, tamo junto!